Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada das nossas fontes. Eu tô super animada hoje porque o material em pauta foca numa premissa que, todo mundo conhece. Mas que quase ninguém disseca a fundo, né? Exatamente. A ideia dos 14 N de empatia. O objetivo dessa nossa imersão de hoje é pegar aquele conceito mega clássico de andar nos sapatos de outra pessoa e entender como isso, quando aplicado de uma forma metódica, intencional mesmo, altera totalmente a mecânica de qualquer negócio e, claro, das relações humanas ali dentro. É um tema excelente para a gente debater. E a provocação inicial que o material traz estabelece um pano de fundo muito interessante. Com certeza. Porque a tese não é só sobre ser educado no balcão, sabe? É sobre reconhecer que o mundo e o mercado em si operaria de uma forma muito mais eficiente se a gente tivesse uma compreensão real do que as pessoas do outro lado estão enfrentando. Sim, sair do automático. Exato. Quando a empatia deixa de ser aquele conceito abstrato de pôster de empresa e passa a ser uma ferramenta de linha de frente, a dinâmica toda da prestação de serviços muda drasticamente. Certo, vamos desvendar isso. A argumentação central defende que o produto em si, seja um software super complexo ou uma refeição rápida, acaba ficando em segundo plano. Fica quase irrelevante, de certa forma. Pois é, se a equipe demonstra uma empatia genuína, essa postura se torna o verdadeiro serviço que está sendo entregue para quem compra. E tem aquele caso inicial no texto, né? Local focado em comida rápida, mais especificamente burritos. Nossa, essa anedota é muito útil. Ela ilustra perfeitamente a diferença entre seguir um roteirinho de atendimento e ter sensibilidade situacional. Uhum. O cenário descrito nas fontes é de um cliente engravatado. Ele faz um pedido por telefone, mas de dentro do carro no estacionamento. E está chovendo torrencialmente lá fora. Uma tempestade. E ele, claro, está sem guarda-chuva no carro. A atendente lá dentro, percebendo o som da tempestade pelo telefone e entendendo o contexto todo, antecipa o problema. Uma leitura rápida da situação. Sim, e ela oferece levar comida até o veículo dele no estacionamento. O que é fascinante aqui é a lacuna entre o procedimento padrão da empresa e a necessidade humana real naquele microsegundo, sabe? Como assim? Bom, o problema oficial do cliente era a fome. O restaurante resolveria isso entregando o burrito lá no balcão. Transação concluída. Certo. Mas o problema latente, a ameaça real para ele ali, era o terno arruinado e o dia de trabalho totalmente prejudicado pela chuva. Ah, faz todo sentido. Então, ao oferecer essa entrega no carro, o atendente resolveu a dor que não foi dita. O relato foca muito na resposta interna do cliente. Foi um momento de uau, que alívio. Colocou um sorriso no rosto dele. É aquele toque de atendimento impulsivo que as fontes mencionam, né? Agradavelmente surpreendente. Mas, pensando na logística de um negócio, como é que um funcionário simplesmente abandona o posto para ir até o estacionamento? Isso não cria um gargalo? É a primeira coisa que a gente pensa. Exato. Parece algo super difícil de escalar numa operação grande. Mas essa é a grande questão que separa as empresas medianas das excepcionais. O material classifica essa atitude justamente como impulsiva. Para que haja espaço para essa impulsividade positiva, a cultura da organização precisa permitir isso. Tem que ter autonomia. A encorajar essa autonomia, se a atendente precisasse pedir autorização para 3 gerentes diferentes antes de sair na chuva, o momento passaria. A empatia prática exige que a linha de frente tenha permissão para quebrar essas pequenas regras em prol de uma solução muito maior. Entendo. Então é menos sobre ter um manual de regras perfeito e muito mais sobre ter uma cultura que suporte o bom senso da equipe. Perfeito. E isso dialoga muito com a sistematização de comportamentos que o material cataloga em seguida. Os 4 pilares. O primeiro deles é a demonstração de apreço. Que soa meio óbvio no papel. Né? Agradecer pela preferência. Mas o caso do dono de um estúdio de fitness local, que as fontes trazem, mostra uma abordagem bem diferente disso. Sim. O exemplo desse centro de fitness transcende aquele "obrigado, volte sempre" que vem impresso no rodapé do recibo.
É sobre sistematizar a gratidão de uma forma que crie raízes reais na comunidade. Ele faz questão de enviar e-mails e mensagens online constantes aos membros. E o legal é que ele reconhece o fato de que essas pessoas escolheram apoiar um pequeno negócio local. Em vez de ir para uma grande rede corporativa gigante. Exato. Não é só um agradecimento automático pela mensalidade paga no fim do mês. É uma validação da escolha consciente que o consumidor fez. E a consequência disso para o negócio é a transformação de uma relação puramente transacional e um vínculo de ancoragem comunitária muito forte. Fica mais pessoal. Totalmente. Quando o agradecimento é contextualizado dessa forma, quem frequenta o espaço sente que o investimento financeiro tem um impacto direto no ecossistema ao redor. Isso gera uma lealdade brutal. Que dificilmente é quebrada só por uma mensalidade mais barata do concorrente da esquina. Com certeza não. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque falando em lealdade, as fontes mergulham na questão da resolução de problemas e trazem à tona o que chamam de manter uma atitude positiva. E tem uma revelação sobre a psicologia das falhas de serviço que desafia muito o nosso senso comum. Ah, o paradoxo da recuperação do serviço? Sim. O que é fascinante aqui é que quando um problema precisa ser resolvido... Show adivinhar. Os dados mostram algo contraintuitivo. Muito. Mostram que os clientes tendem a dar avaliações mais altas para a empresa após a resolução de um erro do que dariam se absolutamente nenhum problema tivesse acontecido. O que é fascinante aqui é justamente isso. A gente acha que a perfeição é o padrão ouro. Como é que uma falha consertada gera mais satisfação do que um serviço perfeito desde o início? É maluco, né? Tem muito a ver com vulnerabilidade e comprovação de caráter da empresa. Como assim caráter da empresa? Pensa bem, quando tudo corre bem, o serviço é invisível. A expectativa básica do cliente foi atendida e a mente humana nem registra isso como algo memorável. É o normal. Ninguém ganha medalha por fazer o combinado. Exato. No entanto, quando ocorre uma falha, surge um momento de atrito agudo. A adrenalina sobe, a frustração aparece, é um momento de extrema vulnerabilidade para quem está consumindo. É a pessoa ficar na defensiva. Se a empresa acolhe essa frustração, faz perguntas exploratórias abertas e demonstra uma vontade genuína de ajudar, o alívio que vem em seguida cria um pico emocional positivo muito, muito forte. A confiança é cimentada. Porque a rede de segurança daquela empresa foi testada pelo cliente na prática e funcionou. Nossa, mas isso não abre um precedente perigoso? Se eu sei que o cliente fica mais feliz depois de um problema bem resolvido, a tentação seria criar pequenos problemas de propósito só para bancar o herói depois, né? Seria um jogo arriscadíssimo e insustentável a longo prazo. O paradoxo só funciona se a falha for genuína e esporádica. Além do mais, a recuperação exige um esforço emocional gigantesco da equipe. Não dá para encenar isso sempre. E é um alerta crucial sobre isso no material. Eles usam uma analogia ótima. A equipe não tem uma poeirinha de fada. Eu adoro essa parte. A ideia de que não adianta ter uma atitude super positiva, um sorriso no rosto, se não houver ferramentas reais para consertar o estrago. Magia não conserta erro logístico. Não mesmo. É o que a gente pode chamar de empatia desdentada. Se um colaborador na linha de frente atende uma reclamação com toda a paciência, escuta ativamente, demonstra profunda compreensão, mas no fim diz: olha, infelizmente a política da empresa não me permite fazer nada a respeito. Toda aquela atitude positiva evapora. Vira um cinismo terrível por parte do consumidor. Fica parecendo deboche. Pois é. A atitude positiva tem que ser respaldada pela autonomia para agir. Sem esse poder de execução, a empatia soa só como uma promessa vazia. Um roteirinho decorado. E essa necessidade imperativa de agir contrasta bastante com o próximo pilar que o material aborda, o terceiro pilar. Porque até agora a gente falou de agir, resolver e ir para o estacionamento entregar burrito. Soluções práticas. Mas há um comportamento empático catalogado aqui que exige exatamente o oposto disso: ouvir com todas as suas forças. E o especialista eleva isso mostrando que, às vezes, ouvir é apenas ficar em silêncio. Essa é, sem dúvida, a habilidade mais complexa de ser treinada num ambiente de serviço de alto desempenho. Por quê?
Porque o instinto natural de qualquer profissional focado em eficiência é coletar dados, resumir a situação e pular direto para a solução. Resolver o problema e passar para o próximo da fila. Exato. É uma escuta metódica. Mas o que a fonte propõe é puxar o freio de mão. Sugere que manter um contato visual intencional, acenar com a cabeça e corresponder à emoção da pessoa é mais importante. Corresponder à emoção. Isso deve ser agonizante para quem é solucionador de problemas por natureza. É extremamente desconfortável. O funcionário quer consertar a parte técnica para eliminar o atrito. Mas quando alguém chega sobrecarregado, com raiva, o problema técnico imediato não é o foco real daquele momento. A emoção é o foco. É sentir os sentimentos do outro sem necessariamente entender cada detalhezinho exato da situação. Se quem atende tenta consertar a situação técnica antes de validar o sentimento, o cliente sente que está sendo dispensado. Como se estivessem só gerenciando o chilique dele e não ouvindo de verdade. É como tentar botar um curativo sem limpar a ferida antes. Perfeita analogia. A pessoa precisa desabafar antes de estar pronta para ouvir que o estorno vai cair na conta em 3 dias úteis. Corresponder à emoção é demonstrar, através do silêncio respeitoso, que a frustração dela tem espaço ali. E quando uma equipe consegue atingir esse nível de maturidade na interação, como é que a gente garante que isso se espalhe pela empresa toda? Isso nos leva ao quarto pilar. Que é o compartilhamento das histórias da organização. Isso, compartilhar, elogiar e repetir as histórias de empatia da linha de frente para toda a empresa. E o material descreve isso de uma forma lindíssima. Dizendo que isso cria o tecido da empatia, né? O tecido da empatia dentro do negócio. A escolha dessa palavra, tecido, é muito boa. Não é um cartaz na parede com os valores da empresa. São as histórias que a liderança escolhe valorizar e contar nas reuniões que definem esse tecido. O que nos fornece uma ponte excelente para a gente entrar nas histórias reais que as fontes trazem para ancorar essa teoria toda na prática. E a primeira delas é a história da torta de carne. Ah, esse caso do gerente veterano. Um exemplo clássico. Um funcionário que trabalha no negócio há anos. A situação era simples, mas crítica. Um jantar foi entregue na casa de um cliente, mas chegou faltando algo muito substancial. Faltando a torta de carne, que era a parte principal. Não era um molho extra que esqueceram, era a própria refeição. E a reação do funcionário não foi apenas oferecer um estorno no cartão e pedir desculpas. O que a maioria faria. Sim, ele gentilmente voltou ao carro, dirigiu até a casa da pessoa, entregou a torta de carne pessoalmente e assumiu o custo do pedido inteiro. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente entende a verdadeira vitória aqui. A grande sacada. Qual seria? A percepção da falha. Muitas organizações olhariam para isso só como um item de estoque faturado incorretamente. O reembolso zera a equação financeira, logicamente. Mas a equação humana continuaria no vermelho, porque o cliente continuaria com fome em casa. Precisamente. A verdadeira vitória é que o cliente sentiu que a empresa jamais o deixaria sem jantar. Eles assumiram o erro e focaram no fator humano, não na margem de lucro daquela venda específica. Eles provaram que se importam. E falando em provar que se importam ao longo do tempo, o texto traz um exemplo de comunicação com propósito que é tocante. O caso dos clientes regulares. Clientes de longa data, de 10 a 15 anos, frequentando o mesmo lugar. A equipe conhece todo mundo pelo primeiro nome e eles se comunicam internamente. Mas um detalhe importante. Não para fofocar sobre a vida dos clientes. Exatamente. É para avisar coisas do tipo: gente, prestem atenção no fulano hoje, ele está passando por uma situação difícil em casa. Eles calibram a recepção. Eles preparam o terreno emocional do restaurante antes mesmo do cliente sentar. Isso exige muita inteligência emocional. E o exemplo mais intenso disso na fonte é a recepção do Lene. Um momento bem agridoce. Muito. Uma família escolhe justamente aquele restaurante para realizar a recepção após o funeral do Lene. A escolha de um local para um evento com uma carga emocional tão pesada não é sorte. É baseada em anos de confiança. É uma grande responsabilidade. O local se prepara para tornar essa ocasião dolorosa a mais agradável e acolhedora possível. Isso prova que a empatia ali virou sobre criar conexões genuínas. Deixou de ser tática de vendas e virou um porto seguro para a comunidade.
Eles provaram que conseguem ler o ambiente e respeitar o luto. Mas aí a gente cai num abismo entre admirar essas histórias lindas e aplicar isso na prática, na correria de segunda a sexta, né? Isso levanta uma questão importante, de fato. Para quem está acompanhando nossa análise, fica a dúvida. Como a gente mede isso no dia a dia? Como a liderança audita a empatia da equipe. E eu adorei a ideia final da fonte para resolver isso, o test drive da empatia. Ou sair às compras de empatia. Sair às compras de empatia. A ideia é interagir, física ou virtualmente, com prestadores de serviço e testar a equipe com cenários difíceis. Os cenários sugeridos são muito divertidos se a gente imaginar a cena. São desenhados para tirar o funcionário do piloto automático. Por exemplo, ir a um restaurante e pedir com bastante convicção um item que claramente está fora do cardápio. Ou procurar um produto não estocado no supermercado. Pedir uma peça de frio intenso no meio do departamento de verão de uma loja. Essa é boa. E a da oficina mecânica? Ah, prova de fogo. Chegar no mecânico para uma troca de óleo e já avisar super apressado que você tem uma consulta médica inadiável dali a 20 minutos. E ver a reação. Mas é vital concluir qual é a meta desse teste todo. Tio com quem está trabalhando. Se você agir como um cliente abusivo, a resposta vai ser só um mecanismo de defesa natural da pessoa. É para avaliar as respostas empáticas diante de um obstáculo legítimo. Como a pessoa verbaliza um não. Exato. Ela aponta para a placa de regras? Ou ela tem autonomia para sugerir um concorrente que tem a peça de inverno? E o mais importante, você cataloga essas histórias de sucesso. Fazer uma lista de quando fomos tratados com empatia. Sim, porque isso serve como um material de treinamento excelente para levar para dentro da própria empresa. Olha como fui tratado no aeroporto, como adaptamos isso para cá. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente olhar para a jornada de hoje, a empatia vai de oferecer levar o burrito na chuva até entregar uma torta de carne esquecida e absorver o prejuízo. Vimos que atitudes positivas superam até mesmo a ausência de problemas originais. E que o silêncio também é uma ferramenta poderosa de acolhimento. Sim, e para fechar, eu queria que a gente deixasse algo para quem nos ouve pensar. Tem um pensamento provocativo muito profundo, inspirado nessas fontes. A gente passou esse tempo todo falando sobre o esforço de sair às compras de empatia, de procurar intencionalmente atitudes acolhedoras no comércio para treinar funcionários. Certo. A reflexão é: o que aconteceria se a gente aplicasse esse mesmo rigor de busca intencional pela empatia ao julgar as ações das pessoas dentro das nossas próprias casas? Ou nos nossos círculos mais íntimos de amigos. Nossa, fica essa reflexão sobre como o treinamento comercial, o auditar a empatia de um mecânico apressado pode, de certa forma, ser um ensaio prático para a gente ser humano melhor nas relações pessoais diárias. Usar o mercado como laboratório para as relações humanas. Essa perspectiva redefine tudo. Chegamos ao fim da nossa imersão de hoje no material. Eu agradeço demais a companhia de todos nessa exploração e espero que essas ideias sirvam para muitas observações futuras. Um abraço e até a próxima. Mantenham o radar ligado para essas dinâmicas ao redor. Até a próxima investigação.